Se você já se perguntou por que mesmo com tantos esforços, cortando gastos, ganhando mais, parece impossível ter as suas finanças controladas, calma que você caiu no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou te contar 3 estratégias que inclusive eu utilizo para otimizar e melhorar a minha saúde financeira. Espero que também funcione para você. Tudo isso logo depois da vinheta. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e até antes de resolver compartilhar um pouquinho do conhecimento financeiro que eu tenho via redes sociais, eu passei 2 anos fazendo consultoria financeira individual. E uma das conclusões que eu cheguei é que para boa parte dos orçamentos das famílias, o problema raiz não é necessariamente a falta de dinheiro, mas sim a falta de estratégia. E pensando nisso, eu criei o conteúdo desse vídeo para listar 3 das estratégias que eu acredito serem as mais importantes para organizar o seu orçamento. Eu vou te contar quais são, mas não antes de você sentar o dedo aqui no like desse vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar mais conteúdos de finanças como esse. Começando então a nossa lista pelo primeiro ponto, que é: entenda a sua psicologia por trás dos gastos. Isso porque somos seres humanos com características diferentes, perfis diferentes, mas quando se trata de gastar, temos a mesma balança que de um lado equilibra o seu cérebro racional e do outro o seu coração emocional. E todos os dias, seja dentro ou fora de casa, somos bombardeados por uma série de gatilhos que nos fazem querer consumir, independente de qual lado da balança. Ou vai me dizer que você nunca se sentiu ali atentado a comprar alguma coisa, ou até mesmo comprou porque leu a palavra grátis, ou porque leu a expressão parcelado sem juros, ou pague 2, leve 3, tenha um determinado percentual de desconto na 3ª, na 4ª, na 5ª unidade. Às vezes você nem precisa dessas unidades adicionais, mas você enxerga ali uma oportunidade de pagar mais barato. A grande verdade é que, salvo algumas exceções, na maioria dos casos, o que está sendo oferecido como gratuito, parcelado sem juros, desconto em unidades adicionais, já está embutido no preço que você está pagando. Mas esse simples gatilho te desperta um lado mais frágil e te faz efetuar aquela compra. O problema é que se isso acontece uma vez ou outra, ok, pode ser que não impacte o seu orçamento de uma maneira expressiva. O problema é quando isso desperta aquele seu lado consumista superior e faz com que você comece a realizar várias e várias compras por impulso, e aí sim isso pode causar um problema. Cada um, como eu comentei no início, tem o seu próprio perfil, suas próprias características, mas é importante que você consiga refletir sobre as suas próprias e identificar formas de bloquear esse seu lado mais frágil na hora de efetuar alguma compra, ou principalmente de receber esse gatilho que desperta essa sua fragilidade financeira. Uma vez entendida então onde estão as suas fragilidades financeiras, chegou a hora de hackearmos os seus gastos cotidianos, que é o exato segundo ponto dessa lista. E aqui nada mais é do que encontrar brechas no seu orçamento que permita, numa eventual necessidade, cortar gastos, mas sem abrir mão da sua qualidade de vida. Eu gosto de me organizar nesse tipo de situação da seguinte forma: eu tenho um orçamento doméstico, que inclusive já tem vídeo aqui no canal ensinando como montar o seu próprio, e dentro desse orçamento eu classifico de 0 a 10 os meus gastos, sendo 10 aquele que me traz mais felicidade, mais prazer quando eu efetuo aquele gasto, e por consequência 0 o que me traz menos. Numa eventual necessidade de corte de gastos, eu simplesmente classifico esses gastos de 0 a 10 e começo os cortes do que me traz menos até o que me traz mais felicidade. Isso porque, por um lado, eu consigo efetuar o corte de gastos, mas veja que eu não estou abrindo mão do prazer que eu recebo no final das contas. Até abro, mas menos do que se eu fosse começar, por exemplo, a listar por gastos. Eu posso ter, por exemplo, um gasto alto, mas que me traz muito prazer, mas uma soma de gastos menores que me traz menos felicidade com eles, que compensem esse gasto maior que eu poderia cortar. Então vale muito mais eu cortar uma série de gastos menores que somados são igual ou até maior do que um grande gasto que eu poderia cortar, mas me tornar uma pessoa mais triste ou com menos prazer no final das contas. E isso me trazer mais problemas do que soluções no final das contas, porque eu, triste porque cortei minha academia, por exemplo, posso não performar tão bem no trabalho por conta disso, ou na minha fonte de renda no final das contas. Uma outra forma de você conseguir cortar gastos sem abrir mão da qualidade de vida é uma boa negociação
dos serviços que você utiliza. Um exemplo clássico aqui é os serviços móveis. Eu tenho certeza que o pacote que você tem com a sua operadora, alguém da concorrência pode te oferecer o mesmo pacote ou até mais em um preço reduzido. Isso para te conquistar como cliente. Então, de tempos em tempos, vale fazer uma pesquisa e ver se uma troca de operadora pode até melhorar o seu serviço por um preço mais baixo. Outro exemplo é os streamings de áudio e vídeo. Hoje a concorrência permite que a gente tenha um leque de opções nessas categorias. E muitas vezes os filmes ou os áudios que você precisa pode estar disponível em uma assinatura mais barata do que a que você utiliza hoje. Então, para você hackear os seus gastos cotidianos, isso vai levar um pouco de trabalho sim, mas um trabalho que valoriza todo o suor por trás do dinheiro que você conquista. Então separe um tempo para poder se organizar nisso, porque eu garanto que o seu futuro e o seu orçamento com certeza serão muito gratos por isso. Por fim, mas não menos importante, de nada adianta você ter clareza sobre a sua psicologia financeira pessoal e identificar as fragilidades que com eventuais gatilhos podem te fazer ou realizar uma compra compulsiva, ter um orçamento plenamente controlado, inclusive com a possibilidade de efetuar cortes de gastos que não sacrifiquem a sua qualidade de vida, se no final das contas você faz tudo isso sem um motivo. Então, traçar metas eficientes é o terceiro ponto da nossa lista. E a ferramenta que eu acho mais eficiente para se traçar boas metas é a ferramenta SMART. Uma meta SMART precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e com tempo definido. Sem essas 5 características, a sua meta não é uma meta SMART. Indo para um exemplo então, imagine a seguinte meta: economizar R$500 por 12 meses para constituir o meu fundo de reserva de emergência. E aí, essa meta ela é ou não é SMART? Comenta aqui embaixo que eu vou esperar um pouquinho antes de dar a resposta. 6h30 depois. Bom, acho que você já escreveu a resposta, então vamos ver aqui se você acertou ou não. Como eu comentei anteriormente, uma meta SMART precisa seguir algumas características. A primeira delas é ser específica, e é uma meta específica. Ela te fala quanto tem que economizar, por quanto tempo e para que fim. Então, mais específico que isso não dá. Ela é mensurável? Sim, porque você consegue ir acompanhando a evolução dessa meta e você já tem o quanto que você precisa economizar por mês. Então dá para você ir mensurando a sua evolução com o passar do tempo. Ela é alcançável? Bom, aqui a gente já entra num ponto de avaliação pessoal. Supondo que eu vi no meu orçamento que R$500 é um valor que daria para seguir nessa meta, sim, ela é alcançável. Mas, se no seu orçamento não R$500 é muito, você pode ajustar para 200, 300 ou o contrário também é uma verdade, para 600, 700 e por aí vai. Então, é algo alcançável nesse exemplo. É uma meta relevante? Sim, afinal, eu estou falando de ter um fundo de emergência. Então, supondo que eu não tenho, com certeza essa tem que ser a primeira prioridade, o que torna essa meta extremamente relevante. E por fim, ela tem um prazo determinado. Afinal, eu coloquei que dentro de 12 meses eu preciso economizar R$500 para conseguir compor o meu fundo de reserva de emergência. Então, nesse caso, trata-se sim de uma meta SMART. Veja que utilizando o método SMART, você consegue criar uma série de metas que são bem definidas, têm um caminho a ser traçado muito claro e são tangíveis. Então, você consegue ter metas eficientes para dentro do seu orçamento. Espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se você já seguia algumas dessas estratégias, mas principalmente se tem outra mais que você somaria como principal para otimizar a sua saúde financeira. Se curtiram esse vídeo, não esquece de deixar o like, seguir o Além da Grana e principalmente ativar o sininho para serem notificados sempre que eu postar mais conteúdos como esse. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!